E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê, onde a gente fala sério, mas nem sempre. E, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito mais do que música, tá? Vamos falar de um movimento que nasceu como resistência e se transformou em uma das maiores expressões culturais do mundo, que é o hip hop. Eu particularmente gosto muito, tá, de hip hop. Eu gosto muito de ver filmes que envolvam essa dança, que envolvam esse estilo de arte que a gente tem, né? Que no hip hop são vários elementos que a gente pode encontrar. Inclusive, a gente vai descobrir nesse vídeo. Então, é algo que eu gosto bastante. Inclusive, eu peguei Break, é uma dança do hip hop, tá? E recentemente a gente teve um negócio na escola que tinha que escolher um estilo de música pra gente colorir lá um desenho. E eu escolhi o Brit porque é algo que eu gosto muito, acho muito interessante. Então foi algo que eu escolhi. O hip hop ele nasceu em uma festa lá no Bronx nos anos 70, tá? Então ele é composto muito mais do que só rap. Ele tem muitos outros elementos, muitas outras coisas que são muito interessantes também. O hip hop surgiu em 11 de agosto de 1973, no Bronx, Nova York, quando o DJ Kool Herc organizou uma festa num prédio lá da Sedgwick Avenue. São tempos difíceis para quem não é bilíngue, tá? Mas é basicamente isso. E lá ele usou dois toca-discos para repetir o break das músicas. Por exemplo, quando você tem a mesa do DJ assim, ele usou dois. Então, aquela parte instrumental mais agitada, sabe? Então, sem saber, ele criou a base do que seria o DJ Ing, que é DJ-I-N-G. Isso, DJ Ing. Então, foi lá que ele começou isso e veio a base aí do que vai vir a ser o hip hop. Naquela época, o Bronx estava abandonado e com muita violência, pobreza, criminalidade, gangue. Então, o hip hop nasceu como resposta de tudo isso, tá? Era a juventude se manifestando e criando sua própria forma de se expressar. Então, perante tudo isso, o movimento hip hop nasceu basquete de rua e coisas assim do tipo, sabe? Então, aquilo foi algo para eles fugirem um pouco da realidade do que era, do que eles estavam vivendo, para se divertirem um pouco e acabou se tornando uma das expressões culturais mais fortes do mundo, né? Claro que naquele tempo era muito mais, só que agora ainda tem, a gente estuda ainda sobre, como eu disse, acho que foi ano passado que eu estudei sobre o hip hop, então é algo bem legal, que a gente pode ver que o movimento ele se transformou em algo muito real, algo muito bom, que era onde os jovens podiam fugir um pouco da realidade de onde eles estavam vivendo e simplesmente criaram algo muito incrível, né? Então, pessoal, como eu falei, o hip hop vai muito mais além do que o rap, tá? Muitas outras coisas que a gente pode encontrar dentro disso. Então, existem quatro elementos principais e tem o quinto, que é considerado por muitos também algo muito importante. Então, a gente vai começar por partes, tá? Primeiro é o DJing, que o DJ é a base, tá? Então, teve pioneiros como o África Bambata, isso, que trouxeram a técnica, estilo e inovação. O segundo é o MCing, também chamado de rap. O MC, que é basicamente o master da cerimônia, ou algo assim, tá? Traduzindo, era quem animava a festa, basicamente, quem anima a festa, tá? Mas logo virou um cronista da periferia. Através do rap, denunciava racismo, pobreza, a violência. Então, isso começou com artistas como o Public Enemy e se espalhou pelo mundo. Então, tipo, basicamente é aquela pessoa que vai cantar o rap e através disso vai ver rimas e coisas assim que as pessoas fazem e, como eu disse antes, lutam contra o racismo, violência. Então, ali eles tinham uma forma de se expressar
perante as rimas e as músicas que eles criavam ali na hora mesmo. Então isso é algo muito legal, algo para exercer a criatividade, sabe? O terceiro elemento é o breaking, a dança do hip hop, que é a parte mais legal. É, na minha opinião, tá? Que eu gosto muito. É a dança do hip hop. Então, eu particularmente sou um pouco suspeita pra falar porque eu gosto bastante. Então, eu queria saber dançar, né? Mas é claro que eu não sei dançar isso. Aqui eu acho que nem tem escola pra isso. Mas eu acho bem legal, juro pra vocês, eu gosto. É, ele é bem acrobático, o breaking enérgico, então tem muita atitude ali envolvida, sabe? São uns passos muito massa. Daí são os b-boys e as b-girls que vão dançar isso. Competiam nas ruas, nos metrôs, improvisando nos breaks do DJ. Então eles colocavam a música e começavam a lançar os passos bem loucos lá e era surreal. No caso, eu acho muito massa, tá? Então, eu juro, eu geralmente tô, por exemplo, um que a gente pode dar como exemplo é o Ela Dança, Eu Danço, tá? Eu assisti todos os filmes e eles têm uma dança tipo, parecida com o Brick, se não é o Brick. Então é bem legal de se ver, assim, sabe? O quarto elemento é o grafite, tá? Que é uma arte urbana que saiu das ruas para os museus. Então, sempre foi parte da identidade desse movimento. E a partir do grafite, muitas coisas são questionadas e, tipo, através de imagens e escritas, eles conseguem se expressar de várias formas, sabe? Então é muito interessante a gente for olhar. A pichação é diferente do grafite, tá? Grafite é um elemento do hip hop. A pichação é um ato de vandalismo, se eu não me engano. Não todos, tá? Não todos, alguns. Então, o grafite e a pichação são diferentes. Então, não confundem. E o quinto elemento para muitos é o conhecimento ou a consciência, tá? O África Bambata, que eu falei lá anteriormente, ele falava muito disso. E existe o quinto elemento, sim, que é o conhecimento, a consciência de tudo aquilo. Então, o hip hop tem que ter um propósito, sabe? Ele, desde o começo, teve, então ele tem que ter um propósito. Então, ele sempre foi manifestado dessa forma. Então, a consciência social, né, é o que dá sentido a tudo isso. Então, o hip hop não é só entretenimento, mas também é resistência que a gente pode ver perante tudo isso que aconteceu, esse movimento gigantesco, né, lá nos anos 70 para 80 dos Estados Unidos. Então, é algo que a gente tem que admirar bastante. Em 1979, a música Rapper's Delight da Sugar Hill Gang colocou o rap nas rádios, tá? Então a indústria começou a se interessar por essas coisas após escutar essa música e tal. Inclusive é uma música bem legal, vão escutar. E então, anos depois, nomes como o Tupac, que infelizmente ele morreu há um tempo atrás, mas ele foi um dos caras que colocou o rap aí pro mundo, colocou o rap para ser reconhecido mundialmente. Então, é algo que elevou o nível, assim, mas pro rap ser conhecido como é hoje. E o mais incrível é que o hip hop foi pro mundo, sabe? Foi para Tóquio, Paris, Joanesburgo e, claro, Brasil, né? Como que não viria pro Brasil? Então, nos anos 80, o hip hop chega ao Brasil pelas ruas de São Paulo, tá? Foi a primeira cidade que começou a adotar isso. Então, encontros no metrô como metrô de São Bento e na Galeria 24 de Maio reuniam DJs, MCs, dançarinos e grafiteiros. Então, isso é muito legal, cara, quando começou esse movimento aqui no Brasil, sabe? Então, como o Nelson Triunfo, Tay, DJ, e Racionais MC foram um dos pioneiros, tá? Sim, Racionais estavam naquele movimento, então muitas pessoas gostam dele. Então, fiquem ligados aí que eles fizeram parte do movimento
que saiu dos Estados Unidos, né? Quando foi para outros países, quando chegou aqui no Brasil, uns 10 anos depois por aí. Então, nos anos 90, o movimento já se organiza, já é consolidado, surgem muitas coisas ali perante esses anos, e o hip hop se torna uma das formas de expressão mais aclamadas e, claro, da juventude periférica. Então, pessoal, o hip hop, ele é protesto, basicamente, tá? Sempre foi isso. Então, o rap, por exemplo, ele denuncia o que ninguém quer ouvir, o que ninguém quer escutar, o que ninguém quer entender. Então, como eu falei, os jovens, eles se... Não só jovens, né? Algumas pessoas que praticam isso também, manifestam tudo aquilo que vivem, a sua realidade, a realidade do mundo, da sociedade em que estão impostos. Então, é algo para se expressar. E a gente fala muito sobre liberdade de expressão, como é bom nós termos liberdade de expressão. Então, era isso que eles faziam, sabe? Lá naquele tempo onde começou, não tinha muita liberdade de expressão, não, tá? Mas eles conseguiram, adotaram isso e trouxeram para vários países aí do mundo, né? Então, no Brasil, isso segue firme com nomes como o MV Bill, tem o Emicida também, né? Então, artistas ali aqui da nova geração, né? Que a gente tem aqui no Brasil. É por isso que o hip hop não morre, tá? Ele se reinventa, mas não perde o foco, dar a voz a quem nunca teve o microfone. Então, é um movimento de protesto, é algo que ele busca, algo que ele sempre está querendo, sabe? Então, é algo muito bom para quem está imposto numa sociedade que é difícil, que é complicada. Então, é algo para sair um pouco da sua realidade sabe, se expressar. Basicamente é isso. Isso que é o hip hop. É ritmo, é poesia, é arte. Muitas pessoas não apreciam muito o hip hop. Falam por ser de gangues ou algo assim, mas não, gente, não é isso, tá? Tem muito mais coisa envolvida dentro disso que é muito legal a gente aprender, entender um pouco mais, sabe? Acima de tudo, resistência. Para isso, hip hop é resistência. E essa história ainda está sendo escrita, tá? Tem muita coisa, muita coisa ainda que estar por vir. Nas ruas, nos fones de ouvido e nas mãos de quem aí pinta muros ou escreve versos que a gente vê por aí. Então, é basicamente isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse movimento. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que é isso, gente. Pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio.